Não se desespere, prepare-se de forma realista para o Enem com o segundo Simuladão 2024 do Me Salva. O simulado é uma oportunidade imperdível para você testar seus conhecimentos e se preparar com antecedência para o grande dia. Ao participar do nosso simulado, você terá acesso a uma experiência valiosa e realista para o seu sucesso. 180 questões exclusivas que seguem fielmente o formato do Enem. Boletim TRI completo para você ter uma visão clara dos seus pontos fortes e fracos e em quais conteúdos deve focar, tendo a possibilidade de simular seus resultados no Sisu. Aulas de revisão ao vivo, com professores especialistas abordando os temas e as estratégias principais para o Enem. E o melhor de tudo, você poderá fazer o simuladão do Me Salva de graça. É uma preparação essencial para você se familiarizar com o formato do Enem. Ainda não acredita? Então se liga no recado dos nossos aprovados. Simulados, questões e provas antigas que eu usei demais e me ajudou demais a aumentar minha nota. Simulados e simuladões, a maneira que eles corrigem, essencial para uma aprovação, que é a maneira de fato, a maneira que a gente realmente consegue ver como que a matéria cai em questão, que é o modelo Enem. Simulados que nos trazem uma confiança maior durante o tempo real de prova. A gente sabe que são questões que de fato coincidem bastante com as questões da prova real. Eu acho que eu fiz todos os simulados ao longo do ano e isso com certeza ajudou demais. Oi gente, tudo bem? Tudo certo? Vamos fazer nosso mapa mental. E eu escolhi para o nosso mapa mental, vamos falar um pouquinho de som e de luz. E quando a gente fala de som e luz, eu preciso que vocês lembrem que são ondas. Sim, são ondas, estamos no conteúdo de ondulatória. E falou de ondulatória, tem que lembrar, tem que saber que quem vê, lambe ferida e que a frequência é o inverso do período. Essas duas expressões tem que saber, tanto para som quanto para luz, porque estamos tratando de ondas, estamos falando de ondulatória. Eu vou separar o quadro bem bonitinho aqui, ó. De um lado vai ficar ele pesando sei lá quantos quilos. Sim, o som tem algumas características importantes. Primeiro, o som, ele é uma onda mecânica. É uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que precisa de um meio material. Ou seja, ela não consegue se propagar no vácuo, certo, gente? Mas o som é uma onda longitudinal, Como assim, professor? Ela tem a propagação, certo? Na mesma direção que oscila. Então, se eu vou ter por acaso uma onda indo nesta direção e neste sentido, a oscilação vai ser também nesta direção. Aqui ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu preciso que vocês lembrem também um pouco da velocidade. Sim, velocidade do som no ar pode ser importante, que é aproximadamente 340 metros por segundo. Muito interessante saber essas informações sobre o som, certo, gente? E mais, tá? Mas, como a gente estuda acústica quando falamos de som, a gente vai lembrar algumas características do som. A primeira que eu quero falar com vocês, tá? É a altura. A altura. E você pode estar pensando, eu sei, professor, a altura está ligado com o volume. Não, a altura para física está ligado com a frequência, certo? A altura diz se um som é mais alto, mais agudo, ou se o som é mais baixo, mais grave. Sim, Mr. M. Certo? Vocês ainda precisam lembrar outra característica importante, que é a intensidade. Intensidade está ligado, aí sim, tá? Com o volume
Um som mais forte ou um som mais fraco? Lembra? A gente olha a intensidade olhando para amplitude da onda, certo? A gente ainda vai poder estudar um pouco sobre outras características, como o timbre, certo? E lembra, o som é uma onda e a onda vai sofrer fenômenos ondulatórios, certo? Isso aqui, ó, basicão, tem que saber. Ah, mas eu não lembro! Vamos revisar, vamos usar esse mapa mental, certo? Eu ainda quero falar com você sobre outro tipo de onda, a luz. Então vamos lá. Ah, meu Deus! Lembra? A luz é uma onda eletromagnética. Eletromagnética. Como assim, cara? Magnética. É uma onda que vem da perturbação aí de campos elétricos e campos magnéticos. Mas vamos seguir o nosso raciocínio passo por passo. Diferente da onda mecânica, que é o som, a onda eletromagnética, ela consegue andar no vácuo. Porque ela não depende, não precisa de meio material. Certo? Ela não precisa de meio material. Outra característica da onda eletromagnética é que ela é uma onda, e todas elas são... Como assim todas, professor? Todas elas são ondas transversais. Então, em vez de ser uma onda longitudinal, ela é uma onda transversal. Ela vai oscilar em uma direção e vai se propagar em outra direção, certo? Eu preciso que vocês lembrem lá, isso talvez a questão não te dê, é que a velocidade, certo? De uma onda eletromagnética, a velocidade dessa onda eletromagnética no vácuo, a gente chama de C, que é igual à velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. É rápido demais. E lembra, esse valor vai ser, pra gente, constante, certo? Constante. Velocidade aqui de propagação da onda vai ser constante. Mas eu preciso também, é necessário eu revisar com vocês o espectro eletromagnético. Por quê? Não é só um tipo de onda eletromagnética que a gente vai ter, certo? Vamos ter diferentes tipos de onda eletromagnética através do espectro. Para isso, eu gostaria que vocês lembrassem desta palavrinha alienígena que eu vou escrever aqui. O nosso querido Ramilux G. O que é isso, gente? É uma palavrinha alienígena, mas que vai ajudar a gente a lembrar o espectro eletromagnético. Porque, nota, se a gente for nesse sentido do Ramilux G... Pessoal, o que é Ramilux G? Não é nada, cara, é só algo para eu lembrar mesmo. A gente vai ter um aumento da frequência. Se a gente for neste sentido do Ramilux G, a gente vai ter um aumento do comprimento de onda. Tá, mas o que é cada parte deste Ramilux G? Aqui, ó, primeiro tipo de onda, menor frequência, maior comprimento de onda, são as ondas de rádio. Ondas de rádio que a gente usa aí para comunicação. Seguindo do Rá, a gente chega no M de micro-onda, que a gente usa aí no forninho de micro-ondas para conseguir lá, esquentar nosso alimento, certo? Depois da micro-onda, aumentando ainda mais a frequência, a gente chega no infravermelho. Lembra? Infravermelho está relacionado com a onda eletromagnética que a gente vai emitir, o nosso calorzinho humano na nossa temperatura, a gente emite ondas no infravermelho.
O L do Ramilux é a nossa querida luz. Mas como assim luz, professor? A luz visível. Aqui estão todas as cores que nós enxergamos, certo? Todas as cores estão dentro dessa faixa do espectro eletromagnético, acima do infravermelho, abaixo do ultravioleta. Isso já ajuda a gente a notar que se a gente antes tem o infravermelho, isso quer dizer que a primeira cor que a gente vai ter é o vermelho. Certo? Agora, se a gente passa do visível e vai para o ultravioleta, quer dizer que a última cor que a gente vai ter é o violeta, certo? Ultravioleta, cuidado, né? Está lá nas emissões do sol e queima a nossa pelezinha, tá bom? Seguindo, a gente tem o famigerado raio-x, que a gente usa para os exames, porque ele tem um alto poder de penetração. E o G ficou ali do ladinho do F. O G está ligado com raios gama. Raio gama, muita energia, muito poder de penetração, muito, mas muito perigoso, certo? Lembra, gente? Aumenta a frequência, aumenta a energia que a onda carrega. Aumenta o comprimento de onda, maior a capacidade aí desta onda difratar. Eu espero que vocês tenham adorado. Vou deixar aqui meu resuminho, deixa eu enquadrar bem. Calma, deixa eu enquadrar bem aqui. Vou deixar uns segundinhos para aquele print maroto do nosso mapa mental. Certo, gente? Bons estudos, até a próxima. Um abraço. Fala galera do Me Salva, começamos mais uma aula de Biologia com vocês, professor Brunão Cardo Tardígrado, para falarmos sobre padrões de herança. Esse é um conteúdo da genética que vai fazer a gente entender quais são as maneiras como as características são transmitidas ao longo das gerações, podendo ser através de cromossomos autossômicos, aqueles que a gente chama do 1 ao 22, comuns aos sexos masculino e feminino, ou então através dos cromossomos sexuais também, podendo ser uma herança ligada ao sexo, restrita ao sexo, ou então outros casos que a gente vai poder ver aqui ao longo desse mapa mental. Muito bem, vamos começar entendendo o padrão de herança autossômico recessivo. O que a gente vai encontrar aqui? Geralmente a gente vai ter uma proporção entre mulheres e homens dentro do nosso heredograma. Tanto a herança autossômica recessiva como a herança autossômica dominante, nós vamos encontrar essa proporção aqui presente. Pois, uma vez que se o gene ele está no cromossomo 1 ao 22, que tanto os homens e as mulheres possuem, numa família se espera que a proporção de homens e mulheres afetadas seja então proporcional, né? Tenha 4 homens e 4 mulheres afetadas, ou 4 mulheres e 3 homens afetados, isso é uma proporção, beleza? Perfeito? Em geral, o padrão autossômico recessivo está ligado com indivíduos normais. A gente vai ter nos problemas do Enem, por exemplo, características, questões, heredigramas, que mostram para vocês, por exemplo, a presença de um casal que ele é normal, um casal que não é afetado, mas que quando nós observamos os filhos desse casal, eles possuem algum filho afetado, por exemplo. Então esse casal mostra pra gente que eles são normais, mas possuem um filho afetado. Isso significa que este aqui é um casal heterozigoto, na verdade, azão, azinho, azão, azinho, fazendo com que eles tenham 25% de chance de apresentar um descendente, então, com a característica. Então, uma característica autossômica excessiva é aquela que, em geral, tu vai procurar lá no heredograma, né? Existe um casal de afetados em que... Aliás, existe um casal normal que possui um filho afetado, pimba. Então, significa que esse casal é heterozigoto e, então, essa herança aqui, ela é recessiva, ok? Perfeito? Então, em geral, a gente vai ter aqui como um exemplo dessa característica aqui da herança, do padrão de herança autossômico recessivo, o albinismo.
Então, albinismo. Então, em geral, o albinismo é um exemplo que aparece de maneira frequente para falar sobre heranças autossômicas recessivas, ok? Do outro lado aqui a gente tem uma herança autossômica dominante. Então, ó, essa parte verde aqui são as heranças autossômicas, ok? Dominante por quê? Porque para conseguir se manifestar, esse gene ele pode estar em dose simples. Aqui, para a característica se manifestar, o gene ele precisa obrigatoriamente estar em dose dupla, ok? Então, o que a gente vai encontrar aqui na herança autossômica dominante? Em geral, aparece... Como é que eu vou escrever isso? Aqui. Ela, em geral, vai aparecer em todas as gerações de uma família. Então, em geral, vai ter um pai que vai ser afetado, vai ter filhos que vão ser afetados, não é verdade? Então, a geração, essa característica, ela vai conceder isso. Então, por exemplo, a gente pode ter, vamos tentar montar aqui um exemplo. Um casal, por exemplo, em que o pai ele é afetado, daí a gente tem aqui filhos, né? Vamos colocar 3 filhos, por exemplo. Então, olha só. O que a gente vai observar? Que esse pai é afetado e a mãe não é. Então, se a mãe não é afetada, a gente sabe que a herança é autossômica dominante. Ou melhor, vamos fazer que eu tenho aqui essa filha afetada e esse filho aqui também é afetado, tá? A gente tem isso numa maior proporção na família, tá? Tranquilo? Tem um número de pessoas significativo que está apresentando essa característica. Então, vai observar aqui. Esse pai é afetado e essa mãe não é afetada. O casal com o pai é afetado e a mãe não tem um filho que não é afetado. Então essa mãe aqui ela é o que, por exemplo? Azinho, azinho, perfeito? Mas eles têm um filho que não é afetado, então esse filho também é azinho, azinho. Para que esse filho possa nascer, esse pai, que eu sei que é afetado, ele é azão, ele tem que ser heterozigoto. Então, ó, o que eu estou observando? Esse pai mandou o azinho para esse filho. Agora, esse pai mandou o que para esse filho aqui? O azão. E mandou o que para esse filho aqui? O azão. E a mãe? Azinho, azinho. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de herança autossômica dominante. Ok? Perfeito? Um exemplo disso, onde é que eu vou escrever o exemplo? Professor Bruno, você deveria ter deixado espaço para isso. O exemplo que a gente vai trazer aqui para esse caso é a acondroplasia, que é um tipo de nanismo em que, então, existe uma dificuldade de crescimento, né, do crescimento das estruturas esqueléticas. Os membros não crescem em conformidade com o tronco, digamos assim. Então, a acondroplasia é um exemplo de herança autossômica dominante, ok? Perfeito? Agora a gente vai para as heranças ligadas ao sexo. Então, essas duas heranças aqui, elas não estão no cromossomo 1 ao 22. Elas estão no cromossomo X, tá? Então, é importante a gente ter isso aqui em mente. Então, a herança ligada ao sexo recessiva, ela, em geral, não se distribui igualmente entre os sexos, tá? Então, a gente, em geral, vai encontrar uma desproporção entre mulheres e homens, ok? Então, a herança ligada ao sexo recessiva, em geral, ela vai ter uma maior ocorrência em homens, tá? Em geral, os homens são mais afetados na herança recessiva ligada ao sexo. O que a gente precisa lembrar? Esse tipo de herança aqui, ela está relacionada ao cromossomo X. É lá onde está o gene em questão, beleza? O que tu precisa perceber aqui? Quando tu vê um heredograma que tu tem mais homens do que mulheres afetadas, tu já pode pensar, opa, talvez seja uma herança ligada ao sexo recessiva, tá? O que a gente precisa lembrar? Aqui nós temos os cromossomos XX das mulheres e XY das pessoas do sexo masculino, ok? Perfeito? A herança ligada ao sexo recessiva faz com que, para o homem ser afetado, ele precisa ter um alelo Dzinho apenas, porque ele só tem um cromossomo X. Para a mulher ser afetada, ela tem que ter duas cópias do Dzinho, né? Ele precisa estar em dose dupla para se manifestar. Existe a possibilidade da mulher ela ser XDzão, XDzinho, não é verdade? Essa mulher aqui, a gente vai chamar ela de portadora.
Porque então ela carrega um alelo para característica, mas ela não manifesta porque ela precisa estar em dose dupla, uma vez que a herança ela é recessiva, ok? Então o que a gente precisa entender? Nesse tipo de herança aqui não tem transmissão direta de homem para homem. Então o pai, ele nunca vai transmitir isso para o filho homem. Quem vai transmitir o alelo vai ser a mãe, né? Então, na herança ligada ao sexo recessivo, quem transmite o alelo com a característica é a mãe para os seus filhos homens, certo? Porque o pai sempre vai transmitir o Y, certo? Muito bem? Então, vou colocar aqui mais homens afetados, ok? Beleza. Agora, aqui, a herança ligada ao sexo dominante. O que a gente vai observar nessa herança aqui? Em geral, a gente vai ter, tá? A gente vai ter uma desproporção, vamos lá, nas questões que tu vai encontrar na tua vida, uma desproporção entre mulheres e homens. Sendo que aqui nesse padrão de herança, em geral, os mais afetados, né, os mais presentes, vão ser as mulheres, ok? Então, geralmente no mapa tu vai ter mais mulheres com a característica. Beleza, perfeito. E o que a gente observa aqui, tá? Esse é um caso que tu precisa ter bastante exemplo na mente. Se tu tiver um heredograma, por exemplo, assim, com um pai que ele é afetado e ele tem filhos, tá? Vamos colocar aqui vários filhos. E eles têm filhos aqui, vou colocar mais um pouco até. Mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem, tá? Ó, esses aqui são os filhos do casal. Nesse caso de uma herança ligada ao sexo dominante, se eu tiver um pai afetado, todas as filhas mulheres serão afetadas, ok? Isso é bem importante salientar. Por quê? Vamos lá. O pai, ele é X, Y, desão, né? O pai é X, desão, Y. Então o que acontece? Para as filhas mulheres, o pai manda o X. Então todas as filhas mulheres vão acabar recebendo esse cromossomo X com gene desão do seu papai. Beleza? Tranquilo? Então por isso que todas as mulheres vão ser afetadas, porque todas elas vão herdar o X desão do pai, enquanto os filhos homens vão herdar o Y, que não tem esse gene aqui de interesse. Vamos lá. Existe exemplo disso? Existe exemplo disso. Aqui a gente pode dar como exemplo o daltonismo, ou hemofilia também, né? O daltonismo. E aqui a gente pode dar o exemplo, já que eu vou colocar o exemplo, aqui, exemplo, raquitismo relacionada à resistência à vitamina D. Beleza? Tranquilo? Perfeito, meus amores. Então, só para terminar, né, não menos importante, eu vou colocar aqui para vocês mais duas heranças, tá? Deixa eu colocar a caneta azul aqui. A gente tem também um padrão que envolve a herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo é aquela que está no cromossomo Y. Então, por exemplo, apenas indivíduos do sexo masculino vão desenvolver esse tipo de herança, né? Hipertricose auricular é um exemplo. E o outro exemplo que eu quero trazer para vocês é a herança influenciada pelo sexo. Como é que eu vou fazer isso? Aqui. Então, por fim, a gente tem a herança influenciada pelo sexo. O que tu precisa lembrar dessa herança aqui? Ela é uma herança autossômica, mas que, por exemplo, os hormônios interferem na expressão desse nosso gene. Então, os hormônios aqui, eles vão interferir. Os hormônios interferem, ok? É o exemplo, então, da calvície. Vamos colocar exemplo para terminar? Vamos colocar exemplo, né? Já está no final aqui mesmo. Vai ter exemplo? Sim, vai ter exemplo. Vou escrever aqui de vermelho. Então, ó, calvície e hipertricose auricular.
Tranquilo? Então esse é o nosso mapa mental de padrões de herança, trazendo as possibilidades, né? As heranças autossômicas, essas três aqui, né? A dominante, a recessiva e a influenciada pelo sexo. E as heranças sexuais, a ligada ao sexo dominante, a ligada ao sexo recessivo, que estão no cromossomo X, e a restrita ao sexo, que está no cromossomo Y, e apenas indivíduos do sexo masculino vão desenvolver. Foi uma satisfação medonha, meu RG de prazer. Beijinhos, tchau, tchau! Fala galera do Me Salva! Estamos aqui nesse vídeo, então, para criarmos um mapa mental sobre o conteúdo de química que mais cai no Enem, que é a nossa química orgânica. E nesse mapa mental, a gente vai colocar aqui os principais tópicos que mais aparecem no Enem em relação à química orgânica. Bom, galera, vocês devem lembrar que os compostos orgânicos, eles são compostos principalmente por carbono e hidrogênio. Então, uma coisa que a gente precisa saber é a classificação de quem? Sim, dele mesmo, do átomo, do elemento que mais aparece nos compostos orgânicos, que é o carbono. Portanto, o primeiro tópico aqui do nosso mapa mental vai ser a classificação exatamente do carbono. Bom, galera, vocês devem lembrar que o carbono, ele faz 4 ligações, certo? Portanto, o máximo de carbonos que ele vai poder estar ligado é 4 carbonos. Isso porque a gente classifica o carbono de acordo com o número de carbonos que ele está ligado. Então, por exemplo, se o meu carbono está ligado a somente um carbono, eu vou chamar este carbono de carbono primário. É importante também vocês lembrarem que o carbono primário, ele é aquele carbono que pode também estar ligado a um carbono sim, mas também a zero. Então, ele está ligado a zero ou um carbono. E aqui a gente lembra principalmente do metano, CH4, por exemplo. O carbono do CH4 é um carbono primário, pois está ligado a 0 carbonos. Além disso, então, a gente pode ainda classificar o carbono, né, em secundário. Secundário é aquele carbono que vai estar ligado a 2 outros carbonos, certo? O meu carbono pode ser terciário, que é aquele carbono ligado a 3 outros carboninhos. E por fim, o meu carbono pode ser um carbono quaternário. E o quaternário vai ser aquele ligado, então, a 4 outros carbonos, perfeito? Então, esta é a classificação do carbono. Além disso, além de classificar o carbono, a gente precisa saber classificar as cadeias carbônicas. Então, o próximo tópico aqui do meu mapa mental, do nosso mapa mental, vai ser exatamente isso, a classificação das cadeias de carbono, certo? A gente pode classificar as cadeias de carbono em 4 tópicos. O primeiro deles, certo, é a gente classificar a nossa cadeia em relação a ela ser aberta. Uma cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica ou alifática, ou ainda a minha cadeia pode ser fechada. E a cadeia fechada pode também ser chamada de acíclica. É bom a gente lembrar, né, que a cadeia fechada, ela ainda pode ser classificada em alicíclica ou ainda em aromática. A alicíclica é uma cadeia fechada simples, digamos assim, e a aromática é aquela cadeia que tem duplas ligações alternadas com ligações simples, como, por exemplo, é o caso do benzeno, um composto bem famoso na orgânica. Segunda classificação da minha cadeia vai ser em normal. Uma cadeia normal é aquela linear, né? Ou ramificada.
ramificada é uma cadeia que tem ramificações. Lembrando que para ser uma ramificação, a gente precisa ter um carbono, certo? A terceira classificação da minha cadeia carbônica é uma cadeia saturada ou insaturada. Lembrando que a saturada é aquela que só vai ter ligações simples entre carbonos e a cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos, beleza, galera? E aí, por fim, a gente classifica a nossa cadeia carbônica em homogênea ou heterogênea. Cadeia homogênea é uma cadeia composta apenas por carbono e a cadeia heterogênea é aquela que vai ter um heteroátomo, lembrando, entre carbonos, como por exemplo o oxigênio e o nitrogênio, beleza? Bom, galera, outra coisa que a gente tem que lembrar, né, na química orgânica são as regiões, e eu vou colocar aqui, as regiões de polaridade. Então, o terceiro tópico aqui do nosso mapa mental é a polaridade. Lembrando que na orgânica, como os compostos são grandes, eles podem ter cadeias grandes, a gente pode ter regiões de polaridade e regiões de apolaridade. Um composto não precisa necessariamente ser totalmente polar, totalmente apolar. Bom, galera, que regiões são essas? Quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio na minha estrutura, eu vou dizer que essa minha substância ela é totalmente apolar. Quando eu tiver um heteroátomo, como por exemplo o oxigênio, principalmente na função éter que a gente vai ver a seguir, a gente também vai considerar, eu vou colocar aqui entre aspas, a gente pode considerar apolar. Certo? Porque apesar de ser uma região polar, a polaridade é tão baixa que eu vou considerar apolar. Por fim, a gente tem a carbonila. A carbonila, que é quando eu tenho o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, é uma região polar. E quando eu tenho hidroxilas, que são os OHs, ou grupos amino, como por exemplo o NH2, eu tenho regiões de alta polaridade. Por isso eu vou colocar aqui um mais polar, beleza? Polaridade é isso. Agora, outra coisa que não podemos deixar de acrescentar aqui no nosso mapa mental, sem dúvida nenhuma, são as nossas funções orgânicas. A gente tem que saber identificar as funções nas moléculas orgânicas. O Enem cobra muito isso. E agora, né, a gente precisa de um espaço grande, afinal, são várias funções orgânicas. Vamos começar pelas mais simples, né, moléculas mais simples, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são compostos apenas por carbono e hidrogênio. Lembrando que aqui eu posso ter ligações simples, posso ter ligações duplas, e aí vão ser os alcenos, posso ter ligações triplas, e aí eu chamo de alcinos. Lembrando que os que só fazem ligações simples são os alcanos. E a gente ainda pode ter os aromáticos, certo? Como o benzeno. Independente disso, tendo só carbono e hidrogênio, vai ser o hidrocarboneto, vai pertencer à função hidrocarboneto. A segunda função que nós podemos falar aqui é a função exatamente do grupo apolar, né? Função éter. A função éter é aquela em que eu tenho um heteroátomo, exatamente. Eu tenho um oxigênio ali no meio da minha cadeia carbônica. Eu vou colocar aqui um asterisco aqui embaixo para vocês não esquecerem, né? Opa, um asterisquinho aqui. Não esquecerem que quando eu escrevo R, eu estou me referindo a uma cadeia carbônica, certo? Então aqui a cadeia pode ser de um carbono, de dois, ou pode ser de vários carbonos, pode ter ramificações, enfim. Mas é uma cadeia carbônica, beleza? Continuando então, a próxima função, eu gosto de fazer em ordem de polaridade, então vejam, eu coloco os apolares primeiro e vou colocando em ordem de polaridade. Os últimos que eu vou escrever vão ser os mais polares. Então, a gente tem, por exemplo, os aldeídos,
Função aldeído é aquela em que eu tenho uma carbonila, exatamente, certo? Só que neste carbono da carbonila, ele é um carbono terminal, afinal, ele tem um hidrogênio ligado em uma das pontas. E aí, eu considero essa função um aldeído. Próxima função orgânica, que é bem parecidinha com os aldeídos, são as cetonas. As cetonas, elas também vão ter a carbonila, então, ó, vejam, carbonila. Porém, ao invés desse hidrogênio, elas podem estar no meio da cadeia, porque aqui no outro, o outro ligante aqui desse carbono da carbonila pode ser outra cadeia carbônica. Eu coloco um tracinho para diferenciar este desse aqui, assim como aqui no éter, beleza? E aí, a próxima função orgânica que também tem carbonila é a função éster, certo? A função éster, então a gente tem a carbonila, porém, olha, ligado diretamente a esse carbono da carbonila, eu não vou ter um hidrogênio, eu não vou ter uma cadeia carbônica, eu vou ter um oxigênio. E aí sim eu continuo, depois desse oxigênio, a minha outra cadeia, certo? Próxima função é uma função que o Enem adora, é a função do etanol, que está muito em alta, é a função álcool. O álcool, galera, é aquela função orgânica que vai ter uma hidroxila. É muito importante vocês perceberem que este carbono aqui, o primeiro carbono ligado à hidroxila, ele tem que ser um carbono saturado, ou seja, ele só pode fazer ligações simples. Beleza? Não esqueçam disso, porque se por acaso o meu carbono não for saturado, se eu tiver um carbono, e agora eu vou colocar 2 asteriscos, se esse meu carbono for insaturado, ou seja, ele fazer alguma ligação dupla ou alguma ligação tripla, essa função não se chama mais álcool, se chama assim enol, beleza? Então não esqueçam disso, certo? É uma pequena diferenciaçãozinha aqui. Próxima função orgânica que eu vou escrever aqui é a função fenol. O fenol, ele é aquela função em que eu tenho um grupo aromático, vejam, para quem não sabe, né? Como, por exemplo, um benzeno. E ligado diretamente nesse grupo aromático, eu tenho uma hidroxila. Então, isso aqui caracteriza um fenol. Já estamos quase acabando. A próxima função orgânica é a função ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, eles são aquelas funções em que eu vou ter, olha só, uma carbonila, sim, porém, ligado diretamente ao carbono da carbonila, eu vou ter uma hidroxila. Vejam, os ácidos carboxílicos, eles têm 2 regiões de polaridade. E é por isso que eles são mais polares, as funções mais polares até agora. Por fim, eu ainda tenho as aminas, que podem ser primárias, secundárias ou terciárias, mas aqui eu vou escrever somente uma amina primária, porque são as que mais caem, certo? E também são as mais polares. E por fim, galerinha, eu ainda tenho a função orgânica amida, que é aquela função em que eu vou ter também uma carbonila, porém ligado diretamente a essa carbonila, eu vou ter um grupo amino. Também coloquei aqui uma amida primária, lembrando que eu posso ter amidas secundárias e terciárias também. E agora aqui, pessoal, neste último espacinho, eu vou escrever uma coisa que cai bastante também, que é o caráter. A gente chama de caráter ácido base na orgânica. Em geral, os compostos orgânicos, eles são neutros, certo? Mas a gente pode assinalar aqui que alguns têm caráter ácido. Quem são os que têm caráter ácido? São 3 funçõezinhas aí. São, obviamente, os ácidos carboxílicos, o enol também é uma função que tem caráter ácido, e o fenol, certo? E como caráter, né, básico, caráter de base, caráter alcalino, a gente tem 2 grupos funcionais que são os grupos funcionais
com nitrogênio, que são as aminas e as amidas. Certo, galerinha? Bom, este ficou aqui o nosso mapa mental de química orgânica. Com certeza falamos aí dos principais tópicos que mais caem no Enem em relação a esse conteúdo. E lembrando, né, por que eu não coloquei aqui outras funções? Porque as demais funções orgânicas são neutras. Então, vou deixar este tempinho para vocês printarem e acabarem de construir o mapinha mental de vocês aí em casa. Até a próxima, galera! Hey! Fala, galera do Me Salva! Sejam bem-vindos à nossa série de mapas mentais aqui da Operação Enem. Nesta série de vídeos nós estaremos construindo o quê? Mapas mentais dos conteúdos mais importantes para a prova do Enem. Mas para começar e para dar início a esse nosso trabalho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como estudar e como fazer mapas mentais. Vamos dar-lhe? Só vamos! E depois a gente vai construir o nosso primeiro mapa mental de matemática, porque aqui é Corletop. Gente, a primeira coisa que você precisa saber sobre um mapa mental é que o mapa, ele não mostra todo o caminho. Quando você vai viajar, o mapa, ele te dá uma ideia geral da estrada. Mas se tiver um buraco no meio da estrada, o mapa não vai te mostrar isso. Certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que o mapa mental não vai botar todo o conteúdo da matéria no mapa mental. Ele é uma ideia geral do que está acontecendo naquela matéria. Show? Ponto número 2. O mapa, ele é muito importante para te ajudar a entender as suas dificuldades. O que você ainda não sabe ou o que você ainda precisa reforçar. Esse é o grande papel do mapa mental. E aí a gente vai para o ponto 3, que é o mapa mental. Ele é uma ferramenta de estudos inicial. Como assim inicial, professor? Olha só, pega esses 3 pontos. O mapa, ele não te dá todo o caminho, ele te dá uma ideia geral. Com essa ideia geral, você consegue ver aonde estão as suas dificuldades. E baseado nessas dificuldades, você vai fazer o seu estudo para sanar essas dificuldades. Então é depois do mapa mental que você vai ir atrás de resolver essas dificuldades. Bonito isso, né? Eu acho isso muito legal, muito bonito. E a galera erra. Mapa mental não é para tu fazer depois que tu estudou. O legal é tu fazer antes. Porque daí tu percebe as tuas dificuldades e tu corre atrás delas. É sempre nas dificuldades que a gente está querendo correr atrás e melhorar. Massa? Muito bom. Então vamos começar fazendo o nosso primeiro mapa mental aqui, que vai ser nada mais nada menos que a matéria de matemática que mais cai na prova do Enem. Razão e proporção. Pessoal, o mapa mental, ele tem essa estrutura já clássica e consolidada, em que no centro do mapa a gente tem o nome da matéria que a gente vai abordar nesse mapa. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa matéria grande, razão e proporção, e eu vou destrinchar elas em tópicos e subtópicos. Como assim? Vamos lá. Tem um tópico muito importante dentro da razão e proporção, que é ela. Quem? A porcentagem. Esse é o meu tópico. Mas eu não quero parar por aí, eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Eu vou pensar agora o que me cobram dentro de porcentagem. Como que o Enem pensa em porcentagem? E aí a gente pode escrever alguns subtópicos aqui. A porcentagem, gente, ela é calculada utilizando uma pequena fórmula que é o que eu quero, ou o que eu estou levando em consideração, sobre o total. Isso aqui vai me dar porcentagem. Então já, porcentagem é sempre uma divisão. Interessante. Outra coisa importante da gente botar aqui é que na porcentagem, direto, velho, vai cair aquelas questões de matemática financeira que envolvem dinheiro. Pô, teve um lucro de tanto por cento, né? Bem comum no Enem. Um terceiro subtópico que eu vou botar aqui é um ponto dentro de porcentagem que a galera costuma ter um pouco de dúvida, um pouco de dificuldade, que é a questão dos acréscimos
e os descontos. Bem importante da gente estudar e tá sabendo isso aqui lá para a prova do Enem. E lembra da ideia, mapa é a ideia geral. Então eu não vou entrar aqui e começar, meu Deus, mas o que é acréscimo, o que é desconto, como é que eu faço? Não, calma, gente, ideia geral, beleza? Tá, tranquilo. O que mais que cai em razão e proporção? A nossa queridinha, né? A nossa melhor amiga na matemática, regra de 3. Quem não sabe regra de 3, nem devia ir fazer o Enem, né, velho? Porque regra de 3 tu vai usar muito nas questões lá da prova do Enem. Bom, e quando a gente fala de regra de 3, a gente pode botar um subtópico aqui, que é importante, que é a questão da razão, né? A gente tem a razão quando a gente tem uma divisão entre duas coisas, x sobre y, isso aqui é uma razão. Importante, eu acho legal botar aqui, que normalmente essas questões de razão vão ter um nível fácil lá no Enem. Então, opa, TRI gosta, vamos ter que saber razão, né? Beleza, regra de 3 a gente divide em dois tipos, né? Tem a regra de 3 direta. O que é a regra de 3 direta? É aquela que a gente multiplica em x, e a gente tem a regra de 3 inversa, que é aquela que a gente multiplica em linha. Opa, acho que a gente pode botar um negócio aqui importante também. Essa regra de 3 direta, ela é muito mais comum no Enem do que a inversa. Então, ó a ideia geral, Pô, tenho pouco tempo, o que eu estudo, direta ou inversa? Estuda direta, né, velho? É o mais comum, é o que mais cai lá na prova do Enem. Maravilha, já temos 2 tópicos. Vamos agora para mais 2. Um ponto importante da razão e proporção que cai direto em toda a prova do Enem são as questões de escala. Escala é bonita, a escala eu gosto. A escala tem uma formulinha que eu acho bem bom da gente decorar, da gente saber, que é aquela fórmula que diz 1 sobre E igual a Dzinho sobre Dzão, em que o E é a escala, o Dzinho, lembra? Dzinho, desenho, é o tamanho da coisa no desenho ou no mapa, e o Dzão é o tamanho real desse negócio. Beleza! Outra coisa muito importante da gente botar aqui é que as questões de escala, elas serão cobradas quando? Quando a gente tem questões com mapas barra desenhos. Podia botar aqui barra representações, barra plantas, uma planta arquitetônica, por exemplo, cai bastante também. Mapas e desenhos. E tem um ponto dentro da escala que eu acho legal da gente colocar aqui para a gente reforçar, que é a questão da gente ter mais ou menos detalhes, dependendo da escala. A escala, ela dá essa ideia de zoom, né? Quando eu estou representando um mapa, é como se eu estivesse dando um zoom para fora para poder representar uma estrada inteira. Então a escala, ela pode te dar mais ou menos detalhes, dependendo do valor de E aqui. E aqui a gente até pode fazer uma pontuação interessante. Quando o E é maior, isso significa que eu vou ter menos detalhes, azul. E quando o E é menor, rosa, significa que eu vou ter mais detalhes. Show? Maravilha! E para terminar, o nosso último tópico dentro do nosso mapa mental de razão e proporção é aquele que não poderia faltar, que é a sua dor de cabeça, meu querido estudante de matemática. Quem? Você já sabe, né? É a interpretação de problemas matemáticos. Essa aqui é a dor de cabeça da galera. Eu sei, eu conheço vocês, tá? O que é importante? A gente lembrar que questões de interpretação, normalmente elas vão ter textos longos. Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de questão. É muito interessante que para as questões de interpretação você saiba trabalhar com as unidades. Por exemplo, tem aquela questão do Enem clássica, né, que tem um segurança para cada 100 pessoas. Então é
um segurança dividido por 100 pessoas. Segurança por pessoa, saca? Essas são as unidades que é legal da gente trabalhar. E eu acho que a gente vai acabar botando aqui que de todo esse mapa mental, a parte de interpretação vai acabar sendo a mais difícil para a maioria do pessoal, certo? Beleza, acabou? Não acabou, não acabou. Olha o pulo do gato aqui. Lembra que a gente falou, mapa mental é para você ver o que você sabe e o que você não sabe. Então se liga nessa técnica. Vamos pegar 3 cores da sinaleira aqui. Amarelo, verde e vermelho. O que você vai fazer? Você vai pintar de verde o que tá sussa, o que você já sabe. Você vai pintar de amarelo o que tá ali mais ou menos na corda bamba, já estudou, mas não sabe tão bem. E de vermelho é aquilo que, véi, preciso reforçar porque o bicho tá pegando, tá? Por exemplo, vamos supor que a porcentagem seja uma coisa que eu tenho dificuldade, eu já estudei, mas eu ainda tenho que reforçar. Então eu vou botar aqui na porcentagem um sinal amarelo. A regra de 3, regra de 3, beleza. Para mim o grande problema não é a regra de 3, o problema é interpretar para usar a regra de 3. Então essa regra de 3 eu vou pintar de verdinho, vou botar uma sinaleira verde aqui nela. A escala também, né? A escala eu até sei a fórmula, eu sei que é mapa e desenho, mas essa coisa de mais ou menos detalhes às vezes confunde a minha cabeça. Vamos botar um sinal amarelo? Significa que eu preciso dar uma reforçada ainda. E a interpretação, essa, meus amigos, essa aqui a gente comentou, ela normalmente é a mais difícil. Então eu vou colocar uma sinaleira vermelha e com um ponto de exclamação ainda, porque esse aqui é o conteúdo que eu preciso reforçar. Então percebe que o mapa mental, o que aconteceu? A gente teve uma ideia geral, a gente já sabe quais pontos a gente precisa reforçar e a gente conseguiu fazer aquela relembrada. Quais são os tipos de conteúdo, quais são as fórmulas principais. É para isso que serve o mapa mental. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu comentário. Se inscreve no canal do Me Salva também, ativa as notificações. E aí eu quero dizer só mais uma coisinha para vocês, meus consagrados e minhas consagradas. Adivinha o quê? Partiu aprovar, né, gente? Só vamos! Satisfação, gente! Espero que tenham gostado e a gente se vê nas próximas aulas. Falou! Não se desespere. Prepare-se de forma realista para o Enem com o segundo simuladão 2024 do Me Salva. O simulado é uma oportunidade imperdível para você testar seus conhecimentos e se preparar com antecedência para o grande dia. Ao participar do nosso simulado, você terá acesso a uma experiência valiosa e realista para o seu sucesso. 180 questões exclusivas que seguem fielmente o formato do Enem. Boletim TRI completo para você ter uma visão clara dos seus pontos fortes e fracos e em quais conteúdos deve focar, tendo a possibilidade de simular seus resultados no SISU. Aulas de revisão ao vivo, com professores especialistas abordando os temas e as estratégias principais para o Enem. E o melhor de tudo, você poderá fazer o simuladão do Me Salva de graça. É uma preparação essencial para você se familiarizar com o formato do Enem. Ainda não acredita? Então se liga no recado dos nossos aprovados. Simulados, questões e provas antigas que eu usei demais e me ajudou demais a aumentar minha nota. Simulados e simuladões, a maneira que eles corrigem, essencial para uma aprovação, que é a maneira de fato, a maneira que a gente realmente consegue ver como que a matéria cai em questão, que é o modelo Enem. Simulados que nos trazem uma confiança maior durante o tempo real de prova. A gente sabe que são questões que, de fato, coincidem bastante com as questões da prova real. Eu acho que eu fiz todos os simulados ao longo do ano e isso com certeza ajudou demais.